Então vamos começar agora a modelagem de um personagem utilizando o Blueprint. Blueprint são imagens de referência que a gente utiliza em alguns ângulos. Vou abrir aqui na pasta para ficar mais fácil de entender. Para servir de base e referência para a gente estar modelando. Aqui ó, tem nesse caso o Blueprint do personagem de frente e de lado. Então a gente vai começar aqui a estar modelando ele. Primeiramente aqui eu vou criar um plane. Vou fazer aqui na visão front. Eu não vou deixar aqui nenhuma, só deixar uma no caso, né? Um segmento. E a dimensão dele vai ser de acordo as proporções que eu recortei ele lá no Photoshop. Igual aqui, ó, tá 773 por 589. Então só vou pegar esses dois primeiros números, 77, 58, para servir de referência. Aqui, ó. Vou colocar aqui 77 por 58. Ó, posicionar o eixo dele aqui junto com a base. E já vou abrir aqui o Material Editor pressionando o M. Vou importar o material Standard. Ó, vou colocar já o nome no material para estar facilitando, que vai ser frente. Ó, clicar aqui no canal Diffuse, Bitmap. Vou lá no mesmo caminho, ó. Que no caso eu deixei tudo na área de trabalho, pasta 3D Max. Modelagem, textura e frente. Aqui, ó. Se eu alterar depois esse caminho, ele vai dar como um link quebrado. Então ele não vai estar reconhecendo. Então é sempre bom se atentar a esse detalhe. Criar uma pasta e já organizar tudo. Eu cliquei aqui no slot, né, frente, ó, Assign Material to Selection. Eu apliquei ele ali. Só que ele não tem visualização. Aí eu vou clicar aqui em Show Shade Material em View Import. Olha lá, ó. Agora aqui na View Import, ó, vou fechar aqui. Eu já consigo visualizar ele, ó. Pressionar aqui F. Ó. Eu vou pressionar G para desabilitar a visualização do grid. Se eu pressionar G de novo, ele retorna. Olha lá, ó, como já fica mais fácil de estar me baseando e modelando aqui. Agora eu vou na visão left. Ó, tá aqui o plane, né? Eu vou criar um outro agora que vai servir de referência para a imagem lateral. Ó, observação, aqui ele está no modo Realistic. Então, por padrão, ele já cria uma sombra de acordo com a iluminação que tem no Max mesmo, aqui na View Import. Ela é automática já, quando abre o programa. Mas aqui vamos passar para Shade. Aí eu já desabilito essa função. Ó como tá aqui o plane. Agora eu vou pegar a medida aqui da lateral, que vai ser 58 por 14. Lembrando que sempre pega aqui esses dois primeiros números. 58 é o padrão que estava no outro também, ó. Só para ficar bem próximo mesmo. E o outro 14. Deixa eu só verificar essa medida mesmo. Isso, 14. Agora eu vou alinhar ele a esse objeto aqui. Centro, centro, ok. Ó, lembrando que aqui, ó, quando eu alinhei, ó, X, Y e Z ao centro. Vou abrir de novo, ó, pressionar o M, Material Editor. Ó, vou puxar aqui outro. Vai ser lateral. Ou lado, aí fica a critério de cada um. Ela vou em None aqui no canal Diffuse, Bitmap, lateral.
Mesmo procedimento, ó. Tô com ele selecionado, cliquei aqui. Assign Material to Selection e Show Shade Material em View Import. Ó, quando eu colocar aqui na visão left, olha lá ele. A única questão aqui é que eu vou dar um flip. Ó, posso aqui um mirror, no clone, para facilitar, que eu tenho mais facilidade, mas aquela coisa fica a critério de quem estiver modelando. Algumas pessoas deixam ele assim, ó, como se fosse uma cruz. Eu prefiro sempre levar ele aqui para o lado, porque de repente essa linha aqui no centro pode acabar dificultando um pouco, né? Mas isso é de cada um. Nesse caso aqui eu vou trazer aqui para o lado. Quando eu pôr aqui na visão left, front, ó, passei para left, vai ajudar bastante a estar modelando. Ó, basicamente eu estaria trabalhando aqui desse lado. Left, opa, perdão, ele inverteu. E front. Sempre deixa dessa forma, lógico, se você preferir pode inverter a posição da imagem. Com esses dois comandos no left e no front, para facilitar a visualização de forma mais rápida. Agora um detalhe que a gente tem que começar a observar aqui no processo de desenvolvimento. Opa. Opa. Tá certo aqui. Só vou arrastar ele para esse lado. Left e front. Aí. Perfeito, então. Agora então aqui dando continuidade. Quando eu começar a modelar o personagem, pode correr o risco de selecionar o plane, né, a referência, e estar movimentando ela. Para evitar que isso daí aconteça, eu tenho que congelar ela. Mas se eu vim aqui simplesmente dar um Free Selection, a visualização ela some, ela fica totalmente cinza, independente da cor que seja o objeto. Lá, vou descongelar. Para que isso não aconteça, eu vou clicar com o lado direito, Object Property, e aqui eu vou desabilitar essa função, Show Froze, em a Grain, que seria deixar ele cinza quando congelado. Ó, dá um OK. Agora vou clicar com o lado direito, Free Selection. Olha, eu estou tentando selecionar, não consigo, e ainda assim eu visualizo o objeto. Vou clicar aqui, repetir o mesmo procedimento. Clicar com o lado direito, Object Property, vou desabilitar aqui o Show Froze, vou dar um OK, e com o lado direito de novo, ó, vou dar um Free Selection. Agora não corre o risco de selecionar sem querer e começar a movimentar o objeto. Então vamos lá então começar a modelagem. Eu vou deixar ele aqui de front para começar a modelar. E vou criar aqui um box bem ao centro, pegando toda essa região do tronco dele. Ó, eu ainda estou colocando o valor de profundidade ali. Ó, percebam que aqui ó, o valor vai alterando. Mas irrelevante o valor, porque depois eu vou ter que estar redimensionando ela. Ó, vou pôr na visão left, trazer até aqui o peito. E aqui agora eu altero. Então basicamente eu tenho aqui, ó, front. Eu tenho ele como um todo, já pegando toda essa região. Ou eu posso dimensionar pela linha da cintura, ou pela linha do tronco. Ó, escolhi pegar aqui o tronco, porque eu já faço a parte ali do ombro. Agora, ó, dá um aqui o Add and Face, pressionando o F4. E vou visualizar quantas malhas ele vai ter, ó, quantas edges que ele vai criar. Isso já no box padrão dele aqui, ó, mudando os parâmetros dele pelo painel Modify. Só relembrando aqui no Create, criei o box, peguei as dimensões dele
de frente e de lado, né? Isso mesmo aqui, já manipulando ele. Aí eu venho aqui escolher a quantidade de segmentos dele. Ó, vou voltar lá para front. Agora aqui eu vou criar um modificador chamado Editable Poly. O Editable Poly serve para estar manipulando as vértices dele. Olha só. Vou selecionar aqui, ó, vou abrir aqui, escolher a opção Vertex. Ó, vou movimentar ele aqui e posicionando. Mas percebam que no caso aqui eu tenho uma certa dificuldade para ver através desse objeto, né, desse box que eu criei. Para facilitar a visualização, como se ele fosse uma transparência, um raio-x, o objeto selecionado pode ser antes ou depois, ó, como se eu não estivesse utilizando o Editable Poly, ou mesmo com ele. Eu clico com o lado direito, Object Property, e aqui, ó, See Through, que seria ver através dele, ó. Eu tenho ele aqui, ó, todos os pontos, porém eu consigo visualizar por trás dele. Aí fica mais fácil de estar manipulando, né, as vértices. Ó, vou abrir aqui. Mas para facilitar essa modelagem, eu vou fazer metade do personagem. Porque depois eu vou usar um comando que é o Symmetry, que vai estar facilitando. Aí eu não preciso trabalhar com as duas vértices. Então vou deletar metade dele aqui. Eu selecionei aqui uma das edges e vou dar um comando, ó, de loop. Opa, desculpe. Um comando de rig. Ele vai pegar todas as edges que são, ó, paralelas aqui, ó. Essa daqui está paralela a essa, então ele vai selecionar. Vou pegar aqui, ó, de novo, só para testar, the rig. E aqui eu vou dar um connect de um só. Ó, vou pôr na visão front para estar vendo, ó, pegou bem no centro dele. Ó, o valor aqui da distância, caso eu tenha mais de um, ou da posição dele, está sempre 0. Vou dar aqui um OK. Ó, já vou até deletar metade dele. E só vou me atentar à modelagem em uma das partes. Já já eu habilito para vocês estarem entendendo essa modificação que eu fiz, ó. Vou pôr aqui na visão topo. Ó. Aqui, ó, de front. Eu vou dar aqui um outro loop na visão front, ó. Loop não, um rig. Ele vai pegar todas as adjacentes, ó. Eu vou dar aqui um connect de um também. Por que que eu fiz isso? Ó, eu não tenho o blueprint do topo. Vejam só. No entanto, ó, eu sei que, ó, esse ponto aqui, ele vai ter que entrar um pouquinho e ficar mais arredondado. Ó, percebam que eu estou puxando todas essas edges aqui, como se eu estivesse fazendo, deixando ele mais arredondado. Ó, tanto nesse segmento quanto nesse. Isso é interessante fazer para facilitar depois, né, lá todo o processo. Ó, percebam que ele já foi dando uma arredondada. Poderia também pegar aqui a edge, ó, dar um loop e, ó, aproximar. Também não teria nenhum problema. Opa, pegar só essas aqui da frente.
Vejam que ele já deu uma arredondada, que nada mais é que a visão superior dele. Agora se eu pôr aqui na visão left, ó, eu vou movimentando também todos esses pontos. Em alguns pontos eu já estou vendo que eu vou precisar criar uma outra face de interação. Ó, já vou ajustando tudo isso aqui, ó. Posicionando toda a edge. Trazer aqui a parte das costas. Aqui eu vou criar mais um segmento só para fazer a modelagem do peito. Vou dar um rig e um connect. Ó, aí aqui eu já vou, ó, quando eu vim no left, no front, perdão, basicamente ele já está dando aí uma forma. Aqui posicionar no ombro. Essa parte aqui do tronco. E detalhe, observação aqui, ó, eu já vou fazendo mais ou menos como se fosse o desenho realmente do peito do personagem. Isso daqui são os loops mesmo. Todo ser humano tem, né, esse segmento assim, não tem que ficar reto, perfeito, porque não é esse o objetivo e não é uma anatomia também perfeita. Ó, quando eu colocar aqui, ó, já consigo perceber toda a parte do tronco dele se formando. Agora, para entender por que eu deletei metade do objeto, eu vou criar aqui um modificador que chama Symmetry. Olha aqui, está aqui na opção. Vou dar um flip. Olha lá, vou pôr aqui de frente. Vou clicar aqui no mirror. Aproximei ele aqui. Na verdade ele tem que ficar mais nessa pose. Ó, percebam que aqui ficou uma abertura. Isso daí, ó, eu venho aqui em Edge, seleciono só uma, ó, eu vou aproximar. Ó, basicamente ele já soldou. E conforme o movimento de um lado, ó, se eu entrasse bem aqui, o outro acompanha também o mesmo movimento. Agora, ó, eu já criei toda essa parte do tórax, eu vou dar continuidade. Ó, vou selecionar aqui, parte de baixo dele, ó, vejam só. Mas antes aqui eu vou criar um segmento para facilitar depois a parte de modelagem da perna. Selecionei ali, vou dar um rig e vou dar um connect. Viram só? Se eu pôr na visão top, ó, aqui, ó, a interação dele. Opa! Sempre respeitando o lado que não foi utilizado Symmetry. Ó, vou arrastar ele aqui um pouco e até fechar um pouco mais aqui o peito. Alijar as costas, normal. Aí aqui, ó, na visão superior. Tá, agora eu vou selecionar ele. Ó, já tem aqui, dá pra ver a subdivisão que eu criei, porque vai estar facilitando depois na perna. Ó, vou pôr na visão front. E vou dar aqui um extrude. Ah, mas que ponto tem que ficar? Como eu percebo que o boneco, né, o blueprint ele já tem aqui, por padrão, como se fosse uma cueca, uma parte de baixo, então já vou respeitar esse extrude aqui. Ó, vou dar um OK e vou ajeitar esses pontos. Vou pegar aqui essas vertex, ó. Pressionei aqui o F3 para desabilitar a visualização. Ó, voltei. Ó,
aqui do lado, ó, ele saiu um pouco. Então eu já vou, ó, ajustando. Ó, para fazer aqui a cintura. Com ele selecionado, ó, vou dar um outro extrude. Só que aqui num valor menor. Só para fazer uma amarração e criar essa parte de interação da perna. Aqui terminando como se fosse a parte da cueca dele, ó. Vou trazer para cá. Ó, vou pressionar FTG só para garantir que eu estou pegando algumas edges lá de trás também, ó. O interessante é isso, conforme eu vou mexendo de um lado, o outro já vem de forma automática. Agora aqui eu vou modelar somente uma perna. Ó, vou pegar aqui. Aí aqui eu vou dar um insert. Ó, tem algumas formas de se utilizar o insert. Ele pegou todos os objetos selecionados e está fazendo como se fosse uma extrusão interna. No entanto, eu posso pegar aqui um grupo, que é o que está, ou polígono por polígono. Então, no caso, tem que deixar a primeira opção, grupo. Aí, perfeito. Vou pôr na visão front. Ó, vou trazer aqui um pouco. Porque aí eu já crio uma subdivisão de uma perna e da outra. Ah, mas aqui passou um pouquinho. Aí, no caso, não tem tanto problema. Aí vou dar aqui um outro extrude, porém agora ele já vai ser maior, que eu vou fazer já essa parte da coxa. Vou trazer aqui próximo, ó, vou dar uma rotacionada e uma leve escalonada aqui, ó. Ele já pegou a parte da coxa. Aqui eu tenho a opção de utilizar o make planar. Ó, ele já vai ficar totalmente planificado. Eu escolhi aqui o eixo X, que é o que está selecionado. Ah, mas ele estava dessa forma, eu pressionei o X, né, e não era bem isso, era o Y. Opa, é o Y. Não tem problema, só dar o Ctrl Z e voltar a função. Aqui eu sei que é o Y, ah lá, ó, deu certo. Vou continuar aqui, vou dar um outro Extrude. Aqui no Editable Poly, ó. E vou utilizar o Scale para fazer aqui como se fosse a interação do joelho. Ó, mas percebam que aqui na parte da Vertex, ó, vou posicionar ela aqui melhor, para pegar realmente o acompanhamento da coxa. E vou fazer o desenho como se fosse a musculatura. Aí aqui eu volto à seleção, o polígono, ó, vou movimentar ele para cá. E aí vou dar um outro extrude. Vou fazer aqui a parte do joelho. Já vou pressionar o mais, ele já automaticamente vai repetir a função e vai gravar a ultimação. Vou dar um OK aqui e já vou arrumar esse detalhe. Ó, vou selecionar o Scale, movimentar ele um pouco aqui para fazer essa parte como se fosse a batata da perna. E aqui, ó, eu vou movimentar, ó, vou entrar mais com ele. Vou voltar com a ferramenta de polígono e vou dar aqui um outro extrude. Agora aqui, ó, com o Scale, eu vou dar uma funilada e vou movimentar ele. E mais um aqui para, digamos, quase finalizar, no entanto ainda falta o pé a ser feito. Ó, eu vou funilar aqui e vou movimentar. Então, basicamente, de frente, ó, já tem aí a parte do tronco. Claro, ó, aqui eu vou precisar ainda arrumar alguns detalhes, que ele saiu para fora a partir do momento que eu criei aquele segmento lateral, né? Esse segmento aqui, eu criei ele e afastei ele um pouco para dar um ar mais arredondado. Automaticamente na visualização ele parece estar fora. Mas basicamente, ó, já estaria quase pronto. Agora eu vou pôr na visão left. E olha como ficou a perna. Porque até então nós estávamos fazendo só na visão front. Agora aqui eu vou acertar todos esses detalhes, ó. Acertar aqui o detalhe da cueca, ó.
Aqui um detalhe como se fosse o bumbum. Ó, vou trazer para cá. E agora aqui, ó, vou utilizando o Scale para fazer assim de uma forma mais homogênea. Trazer todos eles aqui, ó. Opa! Trazer ele para cá. Que é a parte mais trabalhosa, ó. Só tá posicionando as vértices aqui na perna, ó. A parte é um pouco mais trabalhosa, mas fica bem legal. Aí aqui, bumbum. Aqui eu vou criar mais uma malha só para evitar que dê uma quebra. Ó. Vou dar aqui um rig. Eu vou dar aqui um connect. Aqui ó, vou dar um leve scale de forma proporcional. Só arrastar ele para cá. Para fazer melhor essa parte da cintura. Então, ó, quando eu pôr aqui na visão perspectiva, ó, basicamente aí o personagem já está com as pernas prontas. Agora aqui eu vou habilitar o Turbo Smooth só para ter uma visualização como está ficando na hora que suavizar a malha. Olha lá, ó. Ficou bem legal mesmo, ó, toda a parte das costas, a coxa, o bumbum. Claro, se quiser pode deixar ele um pouco mais arredondado, pode erguer algumas vértices, ó. Vou aqui na visão left, vou desabilitar aqui o Turbo Smooth, aqui de Table Poly. Eu vou selecionar toda essa região para ficar uma coisa mais homogênea, ó, e vou erguer toda essa parte aqui, vou como se eu estivesse expandindo ela. Ó, que legal. Quando eu der o Turbo Smooth, ligar, olha lá, já ficou, digamos assim, um bumbum mais natural, não tão igual aquele, né, porque que é um cartoon, ele já está sendo modelado em 3D. Mas ó, porque a parte da coxa também eu reparei que ela saiu um pouco. Vou posicionar ele aqui para dentro. Descer um pouquinho como se fosse o acompanhamento. Musculatura aí. Aí. Então, o Turbo Smooth basicamente, ó, já dá pra ver que tá bem legal aí a malha. Lógico, precisa arrumar aqui alguns detalhes. Aí, perfeito. Que não estavam soldados, ó. Que ficou uma fissura. Então, esse objeto ele vai tentar fazer uma interação dele, ó. Já vou aproximar os dois e... olha lá, agora ficou perfeito. Agora eu vou pegar para fazer o detalhe do pé. Ó, vou desabilitar o Turbo Smooth, só usei ele mesmo para ver como estava ficando, se a integração estava legal. E agora já vou modelar aqui a parte do calcanhar do pé. Aqui nesse ponto eu vou criar um outro extrude, ó, ele pegou a última opção, eu tinha aumentado muito esse valor. Eu vou criar aqui uma interação antes de fazer totalmente o pé para ajudar na hora da animação aqui do calcanhar. Ó, vou dar aqui um outro extrude e vou aumentar aqui um pouco o valor. Ó, basicamente o pé estaria pronto. Agora aqui, ó, vou pressionar F3 para ver que eu estou pegando essas vértices, vou trazer algumas para cá e outras para lá. Ó. Vou voltar aqui, ó. Só para tentar fazer essa parte, ó, vou trazer ele bem aqui. Vou pegar o Polygon, ó, vou pôr aqui. Ó, para facilitar, vou trazer o objeto como um todo. Não, deixa eu ver aqui. Não, melhor.
pegar o Polygon, vou selecionar só esses polígonos aqui da frente, vou discriminar do lado e vou dar um Extrude. Ó, percebam que ele está em grupo, mas ele aumentou. Então, ó, vou trazer ele aqui para baixo. Ó, já vou pegar aqui e vou posicionar. Com ele de novo habilitado, ó, vou dar um outro Extrude. Aqui eu vou fazer esse procedimento 3 vezes, só para garantir que vai ficar uma animação mais homogênea, né? Não vai dar uma quebra muito grande no pé. Caso o personagem vá subir uma escada ou tenha uma ênfase muito grande no pé dele. Vou voltar lá em Polygon, Extrude, aí ó. Então vou criar essa última interação aqui. Então vejam que eu fiz 3 subdivisões onde vai ficar o pé. Ó. Só que ó, só fui dando Extrude, ele foi aproximando. Bem, nesse caso aqui, como não temos o blueprint do pé, eu vou ter que fazer aqui ó, de forma manual. Ó, vou selecionar aqui, tem aqui esses pontos, ó. Vou separar eles um pouco. Vou pegar aqui a Edit e vou dar o loop, que eu acho que vai ser mais proveitoso. Ó, vou dar um outro loop. Opa. Só esse último aqui que eu vou Edge. E ó. Basicamente o pé estaria criado. Claro, tem alguns detalhes aqui para arrumar. Ó, eu vejo que um ponto ou outro eu preciso ir ajustando. Aqui a parte de baixo aqui do calcanhar, fazer algo mais com movimento. Ó, mas basicamente o pé seria isso. Claro, como ele não tem aqui no caso uma edge que faça a interação, o pé dele provavelmente vai ficar bem roliço na hora que der o Turbo Smooth. Ó, tá aqui o pé, vou habilitar o Turbo Smooth, ó. Ele ficou muito roliço, ó. Basicamente vai ter um problema aqui porque ele não tem a sola modelada. A princípio, olhando aqui, não parece muito, mas na hora de animar eu sei que vai dar esse tipo de problema. Vou pegar aqui uma edge, vou dar um rig, vejo que ele selecionou todas as edges adjacentes aqui, né, que são paralelas a ela. Eu vou dar aqui um connect. Só que agora eu vou trazer ele aqui para baixo, para tentar simular a sola do sapato. Vou na visão left e vou desenhar aqui, ó, aproveitar que eu criei ela, fazer aqui o calcanhar. Ó, erguei aqui um pouco, pressionei aqui o E, ó, vou dar uma rotacionada, para ele sempre fazer algo de forma bem homogênea. Ó, pressionar aqui o W, ele já vai com a ferramenta de mover. Então já ficou bem homogênea aí toda a animação. Agora vamos ver isso de um modo geral, como ficou. Quando eu der então Turbo Smooth, basicamente ó, o personagem já está aí com o pé e o tronco feito. E agora a gente vai para a parte dos braços, né? Por aqui na visão left e ó, perfeito. Ó, vou tentar aproximar aqui os pontos só para fazer mais ou menos o acompanhamento do braço. Não ficar, porque o braço não é quadrado, ele tem essa forma mais arredondada, então já vou tentar habilitar isso aqui, ó.
aqui, ó. Que bacana que ficou. Na visão front. Vou posicionar aqui ele, ó, subir um pouco. Aí aqui eu vou dar um extrude. Aqui pelo valor que eu estava usando, ó, ele já pegou corretamente. Aqui o braço. Ó, agora de novo extrude. Isso que eu vou posicionar ele aqui, vou dar um scale. Ó, percebam que na perna eu fiz assim, eu peguei só um eixo tipo Y e fiz assim. No entanto, ele não foi escalonado no X. Isso daí tem alguns problemas, né? Depois de feito isso, eu tenho que mudar a visualização para poder ajustar. No caso, teria que ir lá na top, depois dar uma ajustada. Para evitar isso, fazer de forma proporcional, no caso da perna eu fiz só para estar entendendo, o scale, para pegar nos dois sentidos igual aqui, Y e X, eu vou pressionar no meio, vejam que o ícone mudou. Ó, quando eu estou aqui, o cursor ele tem um formato, quando eu estou aqui ele tem outro. Então esse daqui indica que eu estou pegando em dois eixos, bem aqui ao centro. Ó, vejam que o centro dele, esse triângulo ficou mais grifado, ficou aceso. Só que aqui, ó, eu vou posicionar ele aqui no eixo, opa, aquele efeito mesmo, ó, cliquei no Y, foi fazendo um X, para tentar planificar. Ali no Make Planar, então volto aqui, vou dar um outro Extrude. Ó, vou confirmar aqui o Extrude e vou usar aqui um Scale de novo. Lembrando que sempre pegar aqui ao centro dele. Um outro Extrude menor, só para fazer a interação do cotovelo. Cliquei aqui no Extrude, um Extrude um pouco maior. Aqui, ó, eu vou afunilar ele. Eu vou fazer um outro maior até perto do punho. Aí aqui eu funilo bem. Olha lá, ó, posicionar aqui o W, ó. Eu vou começar a fazer alguns ajustes, né? Vou voltar lá em Vertex. Opa, vou erguer aqui. E aqui, ó. Deixa eu pôr na visão top, ó, ele já foi fazendo automático, como eu fui dando o scale. Então vou pôr aqui na perspectiva. E ó, eu quero ver agora como tá ficando esses músculos, né? Aqui do braço. Ó, vou dar um Turbo Smooth. Pô, ó, que bacana. E basicamente a personagem já tá ganhando uma boa forma. Agora vamos fazer a parte da mão. Opa, vou voltar aqui. Aqui um front. Ó, agora uma observação interessante. O window ou crossing indica assim. Vejam que o objeto ele está entre a linha pontilhada. Então qualquer coisa que eu aproximar, ó, igual a seleção da linha pontilhada está pegando bem no meio dessa face, ó. Porém ele vai entender como um todo. Se ele tiver dessa forma, ó, eu tenho que, ó, ele está no meio igual no anterior. No entanto ele não seleciona. Eu tenho que pegar a face como um todo. Ó, eu posso vir até o meio dessa. No entanto, essa daqui é que predomina, é que ele vai reconhecer. Então vou deixar aqui dessa forma. E ó, quando eu selecionar, só vai pegar a parte do punho mesmo. Que ele conseguiu reconhecer como um todo. Por na front, ó, aqui eu vou dar um extrude. Suave para fazer o punho. Mesmo procedimento, ó, vou dar um scale bem suave aqui. Vou posicionar. Vou dar um extrude um pouco maior, que aqui eu sei que já vai sair o polegar. Ó, vou aumentar. Vou dar novamente um outro extrude até aqui a parte do dedo.
e vou escalonar de forma proporcional. Mas claro, a mão ela não deve ir funilando, né? Ela sempre vai ter um ar assim mais alargado. Ó, vou selecionar aqui, né, da palma da mão mesmo. Como eu não tenho a visão do topo dessa imagem, então aqui eu vou fazer manual mesmo. Ó. Opa, ó, já vi aqui uma fissura aqui. Opa, deixa eu ver. Legal. Então vamos lá. Eu vou deixar agora só a visualização do objeto que eu estou modelando mesmo. Ó, vou clicar com ele selecionado com o lado direito. Hide and Selection. Quer dizer, só vai aparecer o que estiver selecionado. Aqui nosso personagem. Aqui. Vou posicionar. Percebam que ele está só com, ó, 2 segmentos. Então aqui no caso eu vou criar mais alguns segmentos. Tentar pegar aqui, ó. Opa. E aqui. Para fazer os 4 dedos. Ó, vou dar um connect. Opa. Só que aqui eu vou pôr valor de 0. Ó, digitei 0. Dá um ok. E vou, ó, posicionar eles de forma a ficar aqui o mais reto possível. Claro que os dedos não são iguais. Então vou ter que fazer aqui esses ajustes. Mas ó, já dá para entender a interação. Vou pegar aqui esses dois. Eu vou dar aqui um inset. Opa, foi muito. Agora esses dois. Vou dar aqui um outro inset. Inset. E novamente. Ó. Basicamente aqui eu comecei a criar o que vai ser a ponta dos dedos. Aqui. Aqui, no entanto, eu vou fazer ele mais espalmado. Vou fazer os dedos fechados e para frente. Mesmo porque não é a forma correta dos dedos. Ó. Ponto selecionado. Ó, vou procurar agora aqui deixar ele o mais arredondado possível. Ó. Dá uma leve rotacionada. Ó, nessa visualização dá para ver melhor os detalhes. Agora vou pegar todos eles. Opa, aqui não está muito arredondado, ó, já vou pegar. Aí. Tá legal. Vou pegar aqui esse ponto, trazer ele mais para cá. E, ó, na visão topo, só para entender aqui, eu vou dar aqui um extrude. Opa, foi muito. O dedo eu vou ter que fazer 3 subdivisões para ele. Ó, vou pegar aqui primeiro, já vou movimentar ele para cá. Esse daqui para cá. Já vou meio que abrindo o detalhe assim, os dedos.
Ó, mas sempre dando uma leve rotacionada para ele estar sempre com os dedos abertos. Ele sempre vai estudar num único eixo. Então, ó. Vou pegar aqui, ó, deixar maior o dedo. Aqui vou dar uma reduzida. Vou pegar aqui pela vertex e tá modificando. Ó, vou lá de novo com Polygon, pegar todos eles novamente. Eu vou na visão top porque fica mais fácil de visualizar. Vou dar outro Extrude. Ó, percebam isso, ó, ele veio aqui numa direção e deu uma quebrada. Isso daqui não pode. Ó, vou pegar aqui desse jeito. É pouca coisa, no entanto, tem que estar fazendo esses ajustes. Ó, vou pegar aqui, já vou trazer esse ponto para cá. E uma última vez aqui para fazer a ponta do dedo. Aí, perfeito. Opa, deixa eu voltar aqui na top. Ah, ele deu de novo uma leve deslocada. Como se o dedo tivesse quebrado. Ah, então isso aqui eu já vou arrumar. Vou selecionar todas as pontas. Ó, vou pressionar o P e o Z. Aqui eu vou dar um insert. Ó, suave, não muito. Ó, vou trazer ele pra cá e vou subir a ponta do dedo. Então ele já ficou mais arredondado. Ó, vou voltar aqui na visão top. Então, esses pontos. Vou dar aqui o Z. Opa. Deixa eu pôr aqui na visão top. Aqui, o dedinho aqui menor. Pressionar F2 e vou trazer todas essas vértices mais pra cá. Um dedo um pouco rebelde. Ó, vou voltar aqui. Aí. Z. Aqui na perspectiva. Ó. Pegar todos eles. Vou dar aqui um insert só para fazer o detalhe da unha. Tá ótimo. Agora eu vou pôr aqui na visão front. Ó, todos os dedos estão bem reto, coisa que não é algo normal também. Aqui eu vou ajustando como se fosse realmente uma mão. Não. Ó, esses que ficaram maior agora, no momento que eu vou arrumá-los. Posso até pegar aqui e criar uma conectividade entre esses dedos. Opa, conectividade não, perdão. Um chanfro. Ó, vou dar aqui o Turbo Smooth. E olha só. Claro, ainda falta fazer o dedão, mas basicamente a mão já estaria modelada. Ó, vou clicar com o lado direito só para ver aqui, ó, Object Property. Throat. Ó, deixa eu pôr uma outra cor, algo mais próximo da pele. Senão um cinza. Desabilitar aqui com F4. Ó, ficou bacana, no entanto, ó como ficou as unhas.
saltadas. Normalmente a unha não tem esse formato, então vou pegar aqui, ó, remontou ali a malha, posicionar ele, aí, vou dar um Turbo Smooth, ficou aqui um detalhezinho para estar ajustando no dedo mesmo, ó, desabilitar o Turbo Smooth, foi na hora que foi criada a interação. Para evitar esse aqui não que seja um grande problema, mas ó, vou dar um loop, opa, e vou trazer ele aqui para trás, ó. Criar aqui como se fosse a falange, ó. Vou erguer aqui um pouco, ó. Vamos ver como. Aí, já deu uma amenizada. Mas ó, basicamente já temos aí todo o corpo. Claro, vou fazer agora aqui o polegar. E aí a gente já parte para a cabeça. Então, vou desabilitar aqui o Symmetry, Polygon. Claro, a mão como um todo, fazer ela voltada mais para cá, vou dar uma leve inclinadinha, ó. Aqui, esse dedo, aqui o mindinho eu vou trazer para cá, os demais eu vou dar uma alongada, o indicador e o anelar. E aqui vou dar um loop, um chanfra, aí eu vou criar, opa, o espaçamento entre ele aqui, ó. Opa, e a partir daqui eu começo a modelar, né, da extrusão para fazer o polegar. Ó, arrastar para cá. Ó, mesmo procedimento. Selecionei, vou dar um insert, um pouco maior aqui. Tirar aqui o polegar. Pôr na visão top, ó. Aqui eu posso dar até um make planar para facilitar, ó. Opa. Aqui foi o XZ. Pressionar o E aqui, fazer um rotate e o W. Aí aqui eu vou dar um outro extrude e mais um. Aí nesse ponto eu vou dar um insert. Ó, pressionei o W, ó, que foi o mesmo movimento feito pro outro, pros demais dedos. Aí aqui, ó, eu vou subir. Claro, o dedo como um todo, né? Eu vou dar uma erguida nele, ó, pegar aqui. Daqui um insert. Fazer a unha, ó, e já vou descer ela. Vou dar um loop aqui no dedo. E um chanfler, só que não tão alto. Selecionar aqui, ó, fazer como se fosse o detalhe da falange. Ó, vamos dar um Turbo Smooth. Ó. Já tenho a mão.
e o corpo como um todo. Basicamente é isso daí, ó. Aqui o bumbum ainda, se quiser aproximar ele aqui, e trazer ele pra frente, ó. Aí ficou até mais arredondado, talvez erguer um pouco mais, ó. Aí a bunda ficou aqui, ó, um pouco chata, mas basicamente seria isso. E aí na próxima etapa a gente começa a modelar a cabeça. Agora, dando continuidade, eu vou estar fazendo a modelagem da cabeça. Aqui, ó, vou desabilitar a visualização aqui do corpo. Opa! Aqui, selecionar a parte do corpo. Isso aqui. Hide Selection. Eu vou começar a trabalhar só na estrutura da cabeça agora. Já tem ela aqui posicionada, ó. Mesmo procedimento que foi feito no outro objeto do corpo. Vou aqui na visão left, ó, trazer ele para cá e mexer no valor até que ele ocupe, né, de forma total a cabeça. Opa, muito aqui. Vou aumentar aqui no caso o número de interações. Opa. Deixar com 4, 4 e 3. Deixa eu pôr na visão front, 3. Mesmo procedimento, ó, clicar com o lado direito, Object Property, ver através do See Throat, né, no caso. Olha lá, agora eu já consigo visualizar a cabeça. Vou utilizar o modificador Editable Poly. E aí, ó, basicamente o mesmo procedimento. Começo a movimentar aqui, ele vai movimentando. Opa, perdão. Selecionar metade, vou deletar. Aí agora eu vou aplicar o Symmetry. Fazer o procedimento sem aplicar ele não deu certo, ó. Por aqui Flip. Então é, conforme eu movimento um lado, o outro vem automático. Ó. Mas antes de fazer a parte da front, vamos colocar na visão top e dar uma tentar deixar ela mais arredondada possível. Aqui a cabeça. Agora sim a gente começa a modelar ela, já com a visão top certa. Essa parte aqui não diz respeito ao pescoço, somente a cabeça. Então, entendemos que dessa parte até aqui a nuca vai ser toda a cabeça. Ó, vou erguer aqui, pressionei aqui o E, ó, vou dar um Rotate. O W vai para o Move. Olha aqui. Eu meio que vou posicioná-lo. Aqui a parte da boca, o nariz vai ficar para se ajeitar depois. Ó, vou movimentar para cá. Aqui eu vou trazer um pouquinho também, ó. Aqui, toda essa parte como um todo. E percebam que ele tem que acompanhar um desenho da cabeça mesmo. Ó. Agora. A parte da frente aqui, ó. Opa.
fazer todo esse detalhamento. Aí a partir desse ponto a gente começa a criar outras vértices, outras edges também. Aí, ó. Então, opa. Basicamente seria isso. Vejo que aqui ele pegou já com essa quantidade o alinhamento da sobrancelha, a parte do nariz com a boca. Então aqui, ó, eu vou dar um rig, pegar toda essa parte e já vou criar a estrutura, que é através de um... Opa! Que eu movimentei. Edit Geometry. Aqui, ó. Deixa eu pôr ele pra cima. Ó, eu posso movimentar, vou deixar ele aqui, fica mais fácil de trabalhar. O Edit Edge e o Edit Geometry. Ó, vou dar um Connect. Então, vou criar aqui duas interações, ou melhor, 3 interações. Espaçamento mais próximo e já fazendo o detalhe do olho. Ó, viram só? Que eu vou repetir um procedimento parecido. Ó, vou dar um rig e vou dar o connection. Isso que é aqui, opa, vão ser 2, distanciamento 0 e distanciamento 0. Aí, ok. Selecionar agora essas duas edges, rig, para pegar todas as que são paralelas, né, as adjacentes a ela. Vou dar aqui, ó, um connect de 1 apenas, para fazer justamente o detalhe do olho, a dimensão do nariz e o espaçamento da boca. Na hora que eu começar a fazer já vai ficar mais fácil de esclarecer. Ó, vou movimentar para cá, para cá. Ó, basicamente já fiz o desenho do olho. Tem o espaçamento do nariz. Então, trouxe aqui para fazer a boca. Eu vou tentar fazer aqui o acompanhamento do rosto. Ó. Aqui. Antes da continuidade, ó, vamos para aqui na visão left para ver como tá ficando, ó. Bacana. Agora aqui esse detalhe de profundidade do olho, ó, que é respeitar a dimensão do nariz. A gente vai estar fazendo depois. Então, quando eu movimentei, eu perdi aqui esse formato do olho. Que no caso da fronte é mais fundamental. Opa, pera aí. Ah não, tá certo, tava na visualização errada. Ó. Vou dar aqui o insert. Fazer uma perspectiva mesmo, ó. Vou aprofundar aqui o olho. Ó. Que bacana, já tá dando aí um formato. A cabeça, claro, aqui, ó. Vou ter que usar uns insert para fazer o detalhe do cabelo, da orelha. Mas tá bem interessante. Aqui, ó. Selecionar a edge da boca e vou utilizar aqui
Opa, um chanfre. A partir do momento que eu coloquei aqui, opa, aumentar o espaçamento, ele já faz a ponta e o detalhe da boca. Não vou deixar ele com cara de mal, só simplesmente a boca normal, reta. As expressões eu deixo para ser feita depois. Aqui, ó. Vou dar um outro connect para fazer a parte maior dos lábios. Aí aqui, ó. Vou aproximar o desenho da boca. Aqui eu vou selecionar todas as edges que são paralelas. Opa. Desabilitei aqui, ó. Vou dar um rig e vou dar um connect de um apenas. Ó, já peguei aqui a parte do nariz. Vou pôr na visão left. E esse ponto aqui eu vou trazer pra cá, pra fazer como se fosse a bochecha do boneco. Ó, esse ponto eu vou descer. Ó, vou pôr na perspectiva porque aí eu consigo visualizar melhor. Esses dois pontos eu vou trazer para frente, esse aqui eu vou descer. Aqui a parte da cabeça eu vou arredondar um pouco. Entanto ele tem um tupete, né, que faz o desenho do cabelo. Aí, a grosso modo estaria já meio que pronto essa parte da cabeça. São detalhes do nariz e algumas expressões. Mas aí, aqui, já vou criar a fissura que tem na boca. Também vou criar aqui. Vou dar um rig para fazer o detalhe central da boca. Selecionei todo ele, ó, dei um connect. Aqui já vou fazer o nariz, o desenho que ele vai ter. Nessa outra parte eu vou dar um rig e um connect. Aí eu fiz com que ele criasse mais expressão aqui. Na parte da bochecha. Opa. Aqui, aqui e aqui. Opa. Peguei como elemento. Aí fiz um vazado da boca. Para poder fazer o detalhe dos dentes e língua e tudo mais, ó. Então aqui, ó, vou desabilitar o Symmetry. Como tem um blueprint da parte interna da boca, então, ó, só vou deixar aqui onde hide, ó. Basicamente seria essa daqui a cabeça, ó, vou pôr aqui na visão left. Isso daqui é um detalhe que eu não preciso do blueprint, né? Tentar deixá-la mais arredondado possível aqui. Mas também não é nada de extraordinário, porque trata-se do cabelo e o personagem de repente usou um gel, alguma coisa aí que
deixou assim. Mas aqui pro detalhe da boca fica até mais fácil a editar. Modelando. Ó, posicionei a boca. Ó, não vou precisar ver através de. Pressionei o Shift e arrastei ele para dentro com o Shift pressionado. Eu vou dar um make planar no eixo Z. Aí, ó, basicamente eu tenho os lábios. Eu vou dar um outro extrude e usar um scale para fazer a abertura da boca. Ó. Aí. Vou dar um outro extrude. Aqui o scale. Agora eu vou fazer realmente a parte interna a partir desse ponto. Só vou levar essas edges para cá para ele ficar mais aberto. Vou pegar a vertex aqui, ó. Ficar realmente bem aberta a boca. Isso daí vai facilitar bastante. Opa. Ó, o Shift pressionado. Eu vou fazendo assim. Aí eu vou criando essa parte interna da boca. Pressiono o W aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar essas. Vou soldar essa parte. Ó, eu desci ele aqui uma e duas. Por que que eu desci duas? Porque ele tem aqui essa edge que vai se conectar. Então, vou pegar aqui o vertex, target weld e desse ponto nesse. Aqui de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Ó. Quando eu habilitar aqui o Symmetry, ó, já tem aqui o desenho da boca, depois eu vou estar trabalhando melhor. E já tenho lá a parte interna dela também. Então, vou desabilitar aqui de novo o Symmetry para facilitar aqui a modelagem. Aqui. Esse ponto. Aqui todas essas edges. Ó, eu vou criar aqui um connect de 2. Opa. Vou habilitar aqui também. Opa. E aqui também. Aí vou dar um OK. Agora eu vou fazer toda a arcada dentária dele. Viram só? Para fazer uma amarrar, né, a malha e ele não ter uma suavização muito intensa, depois que eu fiz esse procedimento aqui eu vou dar um insert. Opa, achando aqui o insert no meio de tanta ferramenta. Mas assim, algo bem suave mesmo. Aí. E aí aqui eu começo o extrude. Ó, fiz aqui a parte da gengiva. Vou dar um insert. E vou dar um outro extrude. Aí aqui já sai a parte dos dentes.
Vou dar aqui de novo um outro insert. Só que agora aqui eu vou usar o scale só para fechar, ó. Opa, não deu certo. Vou pegar só aqui a parte de baixo. Vou subir um pouco para ele funilar os dentes. E aqui eu vou descer. Agora o que acontece, quando ele abrir e fechar a boca, eu vou conseguir ver tudo. Agora aqui, ó, detalhe. Vou habilitar aqui o Turbo Smooth, só para ver. Olha lá, ó. Ele já suavizou a malha. Como eu dei um insert, aqui vai ser a parte da gengiva e aqui dos dentes, ó. Eu consigo visualizar ela lá, ó, sem problema algum. Vou desabilitar aqui agora fazer a língua. Vou dar aqui só um insert. E aqui só extrude mesmo. Ó, vou clicando no mais, ele vai fazendo. Aqui, ó, dar um scale de forma proporcional, movimentar ele para cá. Perceba que ele tem que estar sempre aqui alinhado para essas faces, para quando der o symmetry, ele reconhecer tudo e acabar soldando, né? Eu vou dar aqui um make planar. Aqui ele está mostrando o eixo X. Vou trazer ele, opa, para cá. Até um pouco mais. Quando eu der o symmetry, eu vou entrar lá dentro da boca. Aqui a língua. Ó. Soldou legal a língua aqui por dentro, dá pra visualizar. Ó, vamos ver a boca desse lado. Ó, aqui o dente. E ó, também aqui, ó, soldou legal. Então a parte de dentro da boca, né, basicamente está modelada. Agora aqui é um detalhe, ó, da boca que tem que estar arrumando quando eu der aquele extrude. Aqui eu vou usar o Target to Weld, vou pegar desse ponto nesse, ó. Aí pronto, resolvido já. No entanto, é bom criar aqui mais um loop para fazer um detalhe melhor dos lábios do personagem, ó. Cliquei aqui, aqui é o centro, ó. Vou dar aqui um Connect de 1 apenas. Já tá ótimo. Aqui eu vou deixar bem próximo da boca. Aqui. Aqui também, ó. Dá como se fosse uma espessura aos lábios do personagem. Ó, vou passar o Turbo Smooth para cima e vou habilitar ele, ó. O olho, ó, a boca, basicamente estaria modelado já. Claro que a boca, independente de tá, você fala, poxa, mas agora não tem como referência o Blueprint. Ele tem uma boca realmente bem fina, mas não precisaria, no caso do Blueprint, para ver que ela realmente não ficou legal. Ó. Então, vou pegar esse detalhe aqui, que eu utilizei, criei mais essa edge, e vou aproximar ele. Aí aqui já deu uma boa melhorada, que saiu o nariz, né? Ainda está um pouco estranho, mas é porque, digamos que o boneco não tem um nariz. Ó, vou desabilitar aqui o Turbo Smooth, vou dar um save. Aqui no
Opa. Hide all. Clicar com o lado direito, Object, See Through para ver através de. E agora aqui eu dou continuidade fazendo a parte do cabelo. Vou lá dar um Rig. Vou habilitar aqui o Connect. Só que agora vou movimentar ele aqui mais ou menos assim, para fazer o desenho do cabelo. Vou dar um OK. Aqui. Não, aqui mesmo. Vou dar um outro Ring e vou dar aqui um Connect. Para fazer aqui o desenho da orelha. Eu vou posicionar aqui o mais próximo. Sempre lembrando, ó, movimentei lá uma edge, essas daqui tem que vir de forma também bem proporcional, ó. Movimento suave. Nada quebrado de forma brusca, a musculatura não é assim. Aí. Aqui eu vou dar um Insert, que é um pouco maior. Ó, vou dar um Make Planar em X aqui. Vou sair com ele um pouco. Ó, vou rotacionar, né? Que a orelha é um pouco para fora. Vou erguer aqui um pouco. Aí, vou voltar aqui. Aqui vou dar um outro Insert nele. Aqui. Aqui um Scale. Sai com ele um pouquinho para fora. Basicamente seria isso. No entanto, essas edges aqui eu vou soldá-las. Primeiro deixa eu ver como ele está ficando com... Se eu habilitar aqui o Turbo Smooth. Acho que está bem interessante, viu? Nem precisa soldar ela. Eu vou fazer aqui a modelagem então do cabelo. Aqui. O cabelo está bem legal também, ó. Só vou movimentar para cá. E aí estaria aqui, ó. Aí aqui. Para dar um leve extrude, consegui modelar essa parte do topete e tudo mais. Ó. Pegando aqui o segmento. Só vou arrumar aqui essa edge. Aqui.
parte do cabelo. Vou vir aqui Object Properties só para facilitar essa parte. Ó, tô com ele aqui selecionado todo. Vou dar aqui um Extrude. Só que assim, algo realmente bem sucinto. Mesmo. Ó, aqui deu um probleminha no centro do cabelo. Que eu vou pegar aqui. Opa. Vou clicar no Extrude aqui, já estava selecionado, vou dar um OK. Agora eu vou pegar aqui. Com o Ctrl e o Shift pressionado, ó, ele pegou todo o segmento. Aqui eu tenho que fazer de forma manual mesmo. Só para tirar esse probleminha que deu por causa do Symmetry. Mas como ele mais ajudou, nem compensa aqui. Ó, vou pegar aqui, vou dar um loop. Ó, como tudo já estava unido. Opa, tem um buraco aqui em cima da boca. Opa, aqui embaixo tranquilo. Bem, então tá aqui a parte do cabelo também já modelado. Um pouco na visão left, vou fazer aqui um topetinho nele. Depois provavelmente a malha vai suavizar isso. Vou criar aqui um afastamento. Eu vou dar aqui um Turbo Smooth. Ó. Já ficou bem interessante a modelagem. No entanto, vou desabilitar ele aqui. Vou deixar somente os dois objetos, tanto o corpo quanto a cabeça. Vou dar Unhide Selection. Opa. Agora eu tenho os dois elementos e agora, um pouco na visão perspectiva Z, eu vou ter que uni-los. Mas antes disso, eu vou pôr aqui na visão left, vou fazer uns ajustes. Ó, vejam que o braço dele ele vem, sobe aqui, não tá legal. Então esse tipo de detalhe eu já vou arrumar. Olha aqui um loop. Opa. Tem que fazer manual aqui a seleção.
Agora o braço que já ficou mais interessante. Agora aqui eu tenho uma quantidade X de vértices e aqui eu tenho outro. Vou ter que unir. Aqui eu vou ter que criar uma subdivisão para estar unindo aqui com a cabeça. Se eu quiser realmente que fique uma coisa, né, bem feita. Então aqui agora chegou a hora de soldar o corpo. Primeiro eu vou salvar cabeça, ó, boneco. Eu recomendo, não é uma regra, mas salvar uma outra versão, tipo, criei uma pasta aula modelagem, então vou salvar como boneco final, que seria, né, todo o procedimento realmente de modelagem dele aqui. Eu vou dar um collapse into, yes. Aí ele se tornou um editable poly. Aqui o mesmo procedimento. Collapse into, yes. Agora aqui ele se tornando um só. Eu posso deletar aqui algumas edges dele e unir junto com o corpo. Porém aqui ó, tem que ter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 6. Aqui seria mais ou menos essa intersecção. Então, agora eu tenho que modelar a parte aqui de baixo da cabeça, deixar somente ela. Para tentar achar uma quantidade de edges em comum. Posso excluir esses dois aqui. E a partir deles começar a modelar o pescoço. Opa, esqueci aqui esse ponto. Não que isso daqui seja bem uma regra. Eu vou unir esses pontos no restante do corpo. Até vou dar uma abusada, vou tentar aqui deletar essas e criar mais duas lá. Opa. Ó, unhide all. Aqui e aqui eu vou dar cadê aqui um connect e mais dois aqui, vou dar um outro, opa, connect. Isso aqui já facilita bastante. Aqui com o scale, né, para ser de forma proporcional. Aí, show. Aí. Mesma quantidade que tem aqui em cima, tem que ter embaixo.
garantir aqui, como eu deletei ali. Show. Agora eu vou dar um attach. Então agora são, apesar de ser dois elementos, fazem parte de um mesmo conjunto. Eu vou pegar aqui toda essa parte do pescoço, pressionar o Shift, ó, e vou subir um pouco. Vou dar aqui um Scale só para funilar. Depois eu vou repetir esse mesmo processo aqui, ó, com a cabeça. Viram só? E agora eu vou começar a dar um Target Weld de um ponto para o outro. No caso, para ficar uma coisa mais orgânica, pegar mais a forma do corpo, eu vou dar um Target Weld de cima para baixo. Ó. Conectar aqui. Conectar aqui. Aí. Vou conectar aqui. Conectar aqui. Ó, conectar todos estes pontos. E tem mais dois pontos, que é este com este e este com este. Claro, agora tem que arrumar aqui alguns detalhes. Deixa eu pôr na visão left. Ó, vou pegar essa parte do peito, vou descer um pouco. Esse detalhe aqui eu vou trazer pra cá. Começar realmente a ajustar ele, ó. Onde o ponto estava saindo. Um pouco pra lá e um pouco pra cá. Agora aqui, sempre procurando respeitar a questão dos loops. Aqui. Agora aqui eu quero ver o boneco como um todo. Olha lá, que bacana. Ficou a modelagem. Claro. Oh, mas o pescoço aqui está muito próximo a esse ponto. Olha lá, nada impede de pegar aqui esse ponto, esse ponto. Ó, vou utilizar aqui o Scale. Ó, fiz aqui um ajuste. Oh, agora é o de baixo. Também não tem problema, ó. Peguei esse ponto. Este daqui, ó. Scale para fazer aqui certamente esses ajustes finos. Ó, vou pegar agora para dar um Turbo Smooth de modo geral. Ó. Ficou bem legal, é bem modelado realmente o boneco. Só alguns detalhes, né? Igual aqui, acho que talvez a cabeça ficou meio quadradona. Apesar de não ter o blueprint das costas dele, mas ó. Vamos dar então agora aqui uma refinada nele. E fazer também a questão do nariz, né? Ó, vou desabilitar o Turbo Smooth, onde Hide All. Clicar aqui com o lado direito. Object Property e vir através dele. Ó.
vou pegar toda essa parte aqui do tronco. Ó, vou dar aqui um scale. Aí. Aqui eu vou dar um rig. E vou dar um connect. Isso que eu vou descer. Opa, deixar ele aqui. Porque aí, na hora que eu fizer isso, ele já vai criar a amarração essa parte da cueca. Aqui. Opa, um pouco na perspectiva. Ó, vou reduzir aqui. Ó. Ele já fez automático, como se fosse a cinta. Tem os dentes, tudo. Aí. Ver que atravessa. E aqui vou dar um extrude. Ó, pôr na visão left para modelar aqui nessa parte o nariz. Ferramenta de mover, vem para cá. Aqui eu vou tirar esse throat só para facilitar e visualizar. Que legal. Vou dar aqui um scale. Aí. Fazer já o buraco do nariz, ó. Vou dar um insert aqui. Insert aqui. Os dois selecionados, ó, vou dar um leve scale. E aqui o detalhe do olho. Vou deletar. Já vou fazer a pálpebra. Pálpebra aqui bem tranquilo, ó. Selecionar a parte de cima. Com o shift pressionado, ó, vou arrastar ela aqui para frente e descer um pouquinho. Só que, ó, opa, esse ponto aqui perto da via lacrimal, ó, eu vou dar aqui um target weld. Aqui. E daqui pra cá, aí. Ó, vou repetir o procedimento. Só achei que ficou um pouco grande, deixa eu afastar ela aqui um pouco. Opa. Com o shift pressionado novamente, ó, só mais um pouquinho, agora eu vou descer ela bem. Ó. Eu vou trazer ele um pouco mais para cá, depois eu quero ajustar a pálpebra de cima.
E mais uma vez esses pontos perto da via lacrimal aqui, ó, vou dar um target weld. Aqui pra cá. Opa. Aqui eu erguei um pouco. Fazer. Target weld daqui pra cá. Aqui, ó, já como o Symmetry não está habilitado mais, ó, então eu vou unir aqui. Aqui eu vou criar mais uma interação só para me facilitar na hora que eu estiver animando. Ó. Aqui, opa. Connect. Deixa eu descer ele um pouco. Aqui. Aí. Basicamente, a ideia do personagem é essa aí, ó. Modelando aí totalmente ele a partir do blueprint. Ó, vou deixar ele só aqui. Vou desabilitar a função target weld. Talvez criar aqui depois uma conexão quando for para os finalmente tiver que modelar ele. Pegar aqui a comparação. Aí detalhe de barba, textura, né? Aí já compete mais a estar fazendo essas expressões, esses detalhes mais ao Photoshop mesmo. É a parte do cabelo, orelha, nariz meio achatado, a cara meio amarradona. E ele assim meio todo troncudão. Então basicamente a parte de modelagem do princípio ao fim seria essa daqui mesmo.